Jojo todinho. O que de pior pode acontecer com ela se ela não cuidar da forma correta do seu corpo físico, mente e energia? Ou seja, se ela não tiver os devidos cuidados com as suas emoções, com tudo o que aconteceu com ela que causou o excesso de peso. Eu não sei se você está acompanhando, mas desde o começo desse ano, 2023, que a Jojo Todinho está passando pelo seu processo de emagrecimento. Antes de vocês saírem colocando um monte de comentários aqui embaixo desse vídeo, como fizeram com o vídeo que eu coloquei no Instagram, logo no começo do processo de emagrecimento dela, e daqui a pouco eu mostro ele aqui de novo, eu quero te dizer uma coisa. Eu super apoio o processo da Jojo. Desde o começo, que ela começou nesse processo de emagrecimento, eu venho torcendo muito por ela e por todos que se envolvem, se engajam no processo de perda de peso, principalmente quando essas pessoas elas têm um excesso de peso tão alto que já está comprometendo a sua saúde. Vamos entender como seria a minha conduta, mas antes você precisa saber quais são os perfis de emagrecimento que a Jojo tem. Como a gente consegue perceber aqui, ó, pelo quadril dela e pela forma do rosto e do corpo dela, nós temos dois perfis predominantes. O perfil estético é muito alto e o perfil compulsivo emocional também. Então, ela fica acima do peso para aparecer, e por mais que ela goste de aparecer, existe também alguma proteção da sexualidade dela aqui. Só que dentro do emagrecimento comportamental, nós entendemos uma coisa: o excesso de peso é uma proteção. E não foi do nada, não foi apenas por causa do estilo de vida que a Jojo chegou até onde ela chegou em relação ao seu excesso de peso. Particularmente, eu acho ela uma mulher incrível, uma mulher maravilhosa. Mas tudo que eu vou falar aqui nesse vídeo não diz respeito sobre o caráter, a pessoa que ela é, mas sim as considerações em relação à questão do excesso de peso. Dentro do emagrecimento comportamental, nós analisamos os nossos clientes com base no seu perfil de emagrecimento. Aqui no canal já tem vários vídeos falando sobre o perfil de emagrecimento, inclusive dá uma olhada aqui nessa Masterclass, que tem falando tudo o que você precisa saber para compreender melhor o que são e quais são os perfis de emagrecimento. Voltando para o caso da Jojo, quais são os perfis predominantes que ela tem? Porque todos nós temos os 5 perfis. Então, ela predomina no perfil estético e no perfil compulsivo emocional. De forma simples, como é que esses perfis funcionam? O perfil estético é altamente executor. Quem tem um perfil estético quer resultado para ontem e vai fazer de tudo para que o resultado aconteça. São pessoas altamente motivadas por desafios. Elas gostam de ser desafiadas, isso faz muito bem para ela. Então, quem estava acompanhando os treinos da Jojo e achando aquilo um absurdo, a personal tá matando ela de treinar, blá, 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 isso era muito positivo, sim, para o perfil dela. Contudo, como eu falei, esse perfil não tem muita paciência para esperar um resultado muito a longo prazo. Ele quer um resultado assim, ó, para ontem. Se vocês acompanharem, vocês percebem que ela veio com esse processo de mudança no estilo de vida, que é super positivo, mas também tentou outras estratégias, né? Ozempic, e agora concluiu a cirurgia bariátrica. Vale ressaltar que eu não sou contra nenhum método de emagrecimento. Eu sou a favor do aumento da consciência, para que cada cliente ele entenda o que de fato fez ganhar peso, entenda quais são os recursos que ele tem e quais são os acordos que ele precisa fazer entre os seus perfis de emagrecimento para que esse peso não volte. Porque, como eu falei aqui no começo, o excesso de peso é uma proteção. A questão não é perder peso. Pode perceber quantas pessoas fazem vários procedimentos e realmente elas perdem peso. A nossa questão é fazer com que esse peso não volte novamente. E é esse o maior cuidado que a Jojo precisa ter para que ela não recupere o peso após a bariátrica. E eu não tô falando coisa de 1 ano não, tá, gente? Eu tô falando coisa para daqui a 5, 10 anos ou outras consequências emocionais que essa bariátrica pode ter na vida dela se ela não fizer as coisas da forma correta, tá? Então, o primeiro perfil da Jojo é o perfil estético, se comporta dessa forma. O segundo perfil dela é o perfil compulsivo emocional. É o lado criança dela, o lado alegre, o lado que quer ser livre, que quer comer, quer fazer o que quiser. E esse perfil, ele também precisa ser acolhido durante esse processo de emagrecimento. Então, quanto mais nós que acompanhamos ela, todos os profissionais envolvidos, as pessoas que amam essa pessoa, que ela é uma pessoa maravilhosa, apoiarem nesse processo de emagrecimento, mais ela vai se sentir engajada e continuar ali. Agora, vamos entender. Por que pessoas que têm um perfil estético e o perfil compulsivo emocional ganham peso?
O perfil estético, ele ganha peso porque algo aconteceu na sua infância e ele precisa ficar acima do peso para proteger a sua sexualidade. Não vou entrar aqui em questões tão profundas, porque podem ser questões delicadas, né? Eu respeito muito todo mundo, a gente não gosta de invadir a vida de ninguém, né? Pelo contrário, como eu falei, a gente quer que as pessoas tenham cada vez mais consciência do que pode acontecer, tá? Então, o perfil estético, ele fica acima do peso para se proteger, para não ser visto no sentido de não chamar atenção de uma forma sexualizada. Você pode estar se perguntando, meu Deus do céu, Larissa, mas como assim? Ela vive se mostrando, vive usando roupas que chamam a atenção. Vamos chegar lá. O perfil compulsivo emocional, por outro lado, ele fica acima do peso para ser visto. Isso é um grande conflito que acontece quando a pessoa tem esses dois perfis predominantes, tá? Por um lado, a estética dela gosta de aparecer, gosta de chamar atenção, porém, existe sim alguns bloqueios em relação à sexualidade que fazem com que, para se proteger, ela fique acima do peso. E por outro, a compulsivo dela emocional gosta de chamar atenção no sentido de ser vista, de ser ali a pessoa, o centro das atenções, de todo mundo olhar para ela. Sabe uma criança, quando tá fazendo birra, tá querendo chamar atenção, começa a chorar, gritar, espernear para todo mundo olhar? O compulsivo emocional é desse jeito. Nota, Larissa, não tá fazendo o menor sentido para mim. Ela quer ser vista e não quer ser vista ao mesmo tempo? Exatamente. Cada perfil de emagrecimento, ele fica acima do peso por uma proteção específica. E quando a pessoa tem uma sobreposição de traumas, uma sobreposição de conflitos, isso dificulta ainda mais as questões emocionais do processo de emagrecimento. Então, a proteção do excesso de peso na vida dela vem para que ela não seja abandonada, por isso que ela ganha peso, para proteger esse abandono, que vem da relação da mãe dela, né? A relação que ela e a mãe tiveram ali na primeira infância, por volta de 1 ano de idade. Todas essas questões influenciam na formação do perfil compulsivo emocional, tá? Então, ela fica acima do peso, ela tá aqui tá a dor do abandono, esse excesso de peso cobre ela para ela ser vista, não ser abandonada. Pode ver que ela é uma pessoa engraçada, carismática, que agrada ali as pessoas, né? Que fala muito, fala o que quer. Isso são características do perfil compulsivo emocional. Claro que tem várias características, várias coisas, por isso que eu te falei. Assiste a Masterclass para você entender melhor, né, como cada perfil funciona. E o perfil estético, ele também gosta de chamar atenção, ele também gosta de ser visto, ele gosta de ser aplaudido. O compulsivo emocional, enquanto ele gosta da galera ali, de estar perto, o estético ele gosta de ser visto, mas gosta de ser visto ali em cima do palco, como o melhor, a pessoa que brilha, a pessoa que chama atenção. Ela tem isso, ela tem essa necessidade dentro do perfil dela, só que por essa consequência da sexualidade dela, que eu não sei o que aconteceu, mas eu tenho certeza que aconteceu algo que faz com que ela precise dessa proteção, ela fica acima do peso para que a mente inconsciente dela se sinta mais segura enquanto ela está ali sendo vista por todos, tá? Então agora que você já entendeu quais são os conflitos, as dores, os traumas que faz com que esse excesso de peso tivesse acontecido ali na vida dela e tivesse protegido ela de todas essas questões emocionais causadas por fatos que vieram ali, principalmente até os 7 anos dela, o que é que acontece quando a pessoa tem todas essas questões emocionais a serem trabalhadas e a pessoa faz uma cirurgia bariátrica? Aqui é o ponto. Aqui era onde eu queria chegar com você. Não só a Jojo, não só com cirurgia bariátrica, tá? Mas qualquer procedimento que arranca essa proteção dessa pessoa faz o quê? Deixa a ferida à mostra. E aqui é onde mora o efeito sanfona. Aqui é onde mora um dos maiores perigos do que eu chamo de falso resultado no emagrecimento. Eu não sei qual vai ser o desfecho da Jojo. Eu tô aqui torcendo para que ela realmente encontre uma terapeuta que consiga trabalhar essas feridas com ela, que consiga trabalhar o abandono, que consiga trabalhar a ausência de pai, que consiga trabalhar a relação dela com a mãe, que consiga ensinar ela a acolher a criança dela, que consiga ensinar ela a se preencher dela mesma. Não só ficar falando que se ama e pronto, mas a criança dela, não só a adulta, sentir isso verdadeiramente. Porque são essas questões que vão impedir que ela volte a ter esse reganho de peso, tá? E quando a gente fala de falso resultado, o que é que pode acontecer durante o procedimento da cirurgia bariátrica? Ele pode ir por 2 caminhos quando, preste bem atenção, quando a pessoa
tira o excesso de peso e não trata os traumas e a causa raiz que gerou o excesso de peso anteriormente. Primeiro ponto é o mais óbvio. O que é que acontece? A pessoa volta a ganhar peso de novo. A ferida estava ali, quietinha na dela com excesso de peso. A gente foi lá e tirou esse excesso de peso sem tratar essa causa raiz. O que é que vai acontecer? Esse excesso de peso pode voltar. E que bom que volte quando acontece desse jeito, tá, gente? Por quê? Ah, Larissa, você tá a favor da obesidade, quer que as pessoas fiquem no efeito sanfona? Não, eu quero que as pessoas se tratem da forma correta. Eu quero que as pessoas, e principalmente os profissionais, que a gente forma aqui, né, no Instituto Brasileiro de Emagrecimento Comportamental, nós formamos profissionais capacitados para atuar dessa forma. Eu quero que cada vez mais profissionais, eles tenham essa visão do todo, essa visão que nós somos corpo, mente e energia, porque só assim nós conseguimos fazer esse tratamento de uma forma completa para que as pessoas não tenham efeito sanfona nem tenham falso resultado. Larissa, fala de uma vez por todas o que é esse falso resultado. Falso resultado é o seguinte: imagina que aqui está a ferida, né? A ferida que a Jojo tinha ou qualquer outra pessoa tem que faz com que ela ganhe peso. Então ela foi lá e... Deixa eu pegar aqui. E foi lá e ganhou o peso para se proteger dessa ferida, porque as questões emocionais, as dores emocionais dói tanto, gente, quanto também a dor física, tá? Então a gente se protege aqui, tá? O excesso de peso é uma das formas de causar essa proteção, se protege aqui com o excesso de peso. Aí a pessoa foi lá e tirou esse excesso de peso. O que é que vai acontecer? Se essa pessoa não tratar isso, se ela não ganha peso de novo, esse problema aqui, né? Porque no caso da bariátrica tem fatores físicos, né? Que estão ali dificultando o ganho de peso. Então, esse problema ainda existindo, ele não vai mais ganhar peso. A pessoa não vai mais ganhar peso. Mas a pessoa pode ter um outro problema. Pode fazer com que essa pessoa desenvolva alguma outra doença, alguma outra patologia ou algum outro sintoma. Para quê? Para que a criança dela, que tem todas essas feridas que eu citei, continue sendo vista. Continue tendo as necessidades ali que ela tem acolhidas. Quando nós, profissionais, não temos consciência disso e não passamos essa consciência para os nossos clientes, o que é que acontece? A pessoa acha que está fazendo as coisas da forma correta. E aí começam a vir consequências. Pode pesquisar. Consequências da cirurgia bariátrica. Pode pesquisar a quantidade de pessoas que têm resultados de verdade. Eu não estou falando resultado só de perda de peso. Quando eu falo resultado de verdade, é uma pessoa que tem corpo, mente e energia alinhados após o processo da cirurgia. Isso são poucos. Por quê? Se esse peso não retoma, o que é que ele pode causar? Depressão, ansiedade, doença autoimune, problema no intestino. Pensa comigo, qual era a dor que o compulsivo emocional tinha ali antes da cirurgia bariátrica? Medo de ser abandonado. Se ele tirou o excesso de peso, que fazia com que ele fosse uma pessoa engraçada, com que todo mundo olhasse para ele, que gerava, que dava para essa criança que não queria ser abandonada, uma forma de não ser abandonada, porque é isso que a proteção significa, né? É dar ali de uma forma para que aquela criança ela não seja abandonada. Então, o excesso de peso estava ali, agora o excesso de peso não está mais. Essa criança, se ela não for tratada, se essas dores emocionais, essa criança ferida não for tratada, ela vai dar um jeito, ela vai fazer uma outra birra e vai dar um jeito de ter esse acolhimento de novo. Por isso que a pessoa pode ter algum outro tipo de doença para quê? Para voltar a ser vista de novo. Ou ela pode ter essa compulsão, porque o compulsivo emocional, uma outra característica dele, é um vazio emocional. O vazio emocional vai continuar ali. A pessoa com a bariátrica, com o Ozempic, com o que for, o vazio emocional ele vai continuar ali. Então, se a pessoa não aprende a trabalhar essa questão, é esse vazio emocional que agora não consegue mais ser preenchido com comida, porque não cabe, ele vai ser preenchido com o quê? Com outros vícios. E aqui é um vazio materno, tá? A gente tá falando um vazio por ausência de mãe. Assiste mais uma vez lá o vídeo, assim que finalizar esse aqui, para você entender melhor tudo isso que eu tô falando. E aí também vem a questão da estética, né? Com as necessidades dela, com todas as necessidades que a criança dela tem. Então, o maior cuidado que eu quero que você entenda, que seja Jojo ou seja qualquer outra pessoa que arranca essa proteção que o excesso de peso tem na vida dela e não trata as causas raízes, as dores, de acordo com o seu perfil de emagrecimento,
que no caso da JoJo é o compulsivo emocional, com a dor do abandono, e o estético, com a dor da traição, a dor da exclusão, o medo de ser trocada, o medo de não ser aceita, ela pode voltar a ganhar peso, voltar para esse efeito sanfona, ou ela pode desenvolver uma outra patologia, desenvolver um outro sintoma para que essas necessidades emocionais continuem sendo acolhidas. E qual é a única coisa que resolve isso? Primeiro, autoconhecimento. O autoconhecimento, ele é a base de tudo. Se a gente não se conhece, a gente não consegue mudar. Por isso que a análise do perfil de emagrecimento é importante para todos que querem emagrecer, independente da quantidade de quilos que essa pessoa quer perder, independente se é uma pessoa que já está com um nível muito alto de obesidade ou uma pessoa que só quer perder uma gordurinha. O autoconhecimento, ele é muito, muito, muito importante, porque a gente vai entender só ali, né? Lari, como é que é essa análise de perfil? Como é que é isso que você está falando? Vá assistir o vídeo que você vai entender muito bem, tá? Mas a gente faz essa análise fazendo o quê? Um mapeamento de como o corpo daquela pessoa é, para entender como a mente dela funciona, entender como está a energia no corpo dessa pessoa. E aí, a gente consegue gerar um gráfico, né? A gente que eu falo, quem é formado como analista de perfil de emagrecimento, consegue gerar ali um gráfico que, de fato, faz o quê? Faz com que você entenda, né, como você funciona, se você for atendido por um especialista que atua dessa forma, ou você que é profissional, entenda como o teu cliente funciona ali para conseguir fazer todo o processo de emagrecimento. Então, o análise do perfil de emagrecimento, gente, é basicamente esse mapa, né? Tudo que eu tô falando aqui acerca da JoJo Todinho, eu tô falando por quê? Porque eu sei que ela tem esse problema com a mãe, porque eu sei que a criança dela precisa ser acolhida, tem esse medo de ser abandonada, não gosta de ficar só, porque eu sei que pode ter problemas relacionados à sexualidade ali. Eu não tenho bola de cristal. Não dá para adivinhar qual foi o fato que aconteceu, só entrevistando, só fazendo análise ali com ela mesmo, né? Vai que isso acontece, manda esse vídeo para ela, para quem sabe, né? Esse dia acontece, a gente faz a análise da JoJo, faz o atendimento completo dela para ela se libertar e realmente ser uma mulher cada vez mais incrível, como ela vem sendo desde que ela surgiu aí pra gente na mídia, tá? Mas eu quero que você entenda isso. A análise do perfil de emagrecimento, ela gera esse mapa. Ele mapeia como essa pessoa funciona, o que fez ela ganhar peso e o que ela precisa fazer dos aspectos comportamentais para perder peso sem ter falso resultado e sem ter efeito sanfona, tá? Então é isso. JoJo, maravilhosa, estou aqui super, super, super na torcida para que tudo que você está fazendo aí em prol da sua saúde dê super certo, mas atenção a tudo que a gente falou aqui, né? Vai que esse vídeo chega nessa maravilhosa. E você que tá aqui nos acompanhando no YouTube, se você gostou desse vídeo, já lembra de seguir aqui o canal, curte e compartilha com todo mundo que tem interesse nesse tema, que gosta de entender sobre emagrecimento. Lembrando que toda segunda-feira tem vídeo novo aqui no canal, tem uma aula completa para você. E às quintas-feiras, a partir de setembro, nós teremos um quadro aqui chamado A Ciência do Emagrecimento Comportamental. Nesse quadro, eu vou trazer livros que são bases para o emagrecimento comportamental e nós vamos discutir de uma forma mais rápida e bem objetiva esses livros para que você entenda realmente toda essa base científica que a gente traz no emagrecimento comportamental para que a gente possa levar aí de verdade para as pessoas que querem emagrecer esse alinhamento do corpo, mente e energia e que nós possamos verdadeiramente revolucionar o emagrecimento, transformar o mundo em um local mais leve e saudável. Até a próxima, até o nosso próximo vídeo.